galera, vamos nessa! Animando aí. Veja, tema da aula de agora é importantíssimo, tanto na prova de direito tributário, como na prova de direito empresarial. É a relação entre a execução fiscal e o processo falimentar. Você vai agora perceber alguns pontos fundamentais para a sua prova. O primeiro ponto fundamental é o seguinte: o ajuizamento da execução fiscal e a execução fiscal, ela ocorre de forma independente e autônoma em relação ao procedimento falimentar. Perceba que não necessariamente, se há o requerimento de quebra por parte da empresa, a execução fiscal vai ser suspensa. Não, não vai ser suspensa. Elas correm de forma independente e autônoma. Por sua vez, mesmo correndo de forma independente e de forma autônoma, deve tanto o magistrado da execução fiscal como o magistrado da falência observar a ordem de preferência estabelecida pela nossa legislação. Isso é, tanto em uma hipótese, tanto na execução fiscal, quanto no procedimento falimentar, não pode ocorrer a quebra da ordem de preferência dos créditos. Isso é, não pode ocorrer o fura-fila. Tem que se observar a ordem de preferência estabelecida na lei falimentar e no Código Tributário Nacional. Essa ordem de preferência, elas são compatíveis. Por sua vez, você vai perceber também que o ajuizamento da execução fiscal, não é? E a habilitação em crédito do crédito fiscal na falência são formas que não podem andar, né? São formas que o fisco não pode utilizar numa garantia dúplice, isto é, ele não pode habilitar o seu crédito em falência e correr com o ajuizamento da execução fiscal. Isto é, a execução fiscal normalmente ela vai correr, né, de forma independente e autônoma em relação à falência. Mas não vai poder o fisco utilizar da garantia dúplice. Isso é, se ele já está com a execução fiscal correndo lá de forma independente e autônoma, ele não pode chegar e também querer ficar andando, né, dentro da falência, né? Porque isso é de forma, não tem lógica. Até porque, ao fim e ao cabo, o que é que vai acontecer? O juiz da execução fiscal vai informar ao juiz da falência e que, ao fim e ao cabo, o que é que vai ter que ocorrer? Vai ter que se observar a ordem de preferência. É claro, se o fisco opta pela execução fiscal e a execução fiscal pode ser mais demorada que o processo de falência, aí ele tem que arcar com o ônus que optou pela execução fiscal. Ele vai arcar com esse ônus, né? Não vai poder ter a garantia dúplice, ok? Uma corre de forma independente à outra, tem que observar a ordem de preferência, mas também não pode o fisco optar pelas duas vias simultaneamente. É agora como opção do fisco. Ademais, você vai ver também, e isso é importante, que o STJ tem jurisprudência que impede o requerimento de quebra da falência. Já que o fisco tem um procedimento específico, não pode o Estado requerer a quebra da falência, porque ele tem a Lei 6.830 de 80, tem um procedimento específico de cobrança do crédito tributário. Ademais, você também vai estudar que os créditos parafiscais também neles também são aplicados o regramento do CTN. Ou seja, quando há cobrança de um tributo parafiscal por uma entidade do Sistema S, também se aplica o regramento do artigo 187. E a jurisprudência que você vai ver aqui do Senai, por coincidência, graças a Deus, eu tive o prazer de participar desse processo, né, que foi, inclusive, um processo que saiu naquelas notícias de primeira página do STJ, foi
né? Eu fiquei super feliz na época. Então veja que é isso que você vai ver nessa unidade a partir de agora. Então veja, diz o artigo 187, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento. A interpretação que se faz, que é o primeiro ponto que eu te chamei a atenção, é que a execução fiscal tem autonomia e corre independentemente do processo falimentar. Ok? Então, vejamos aí duas questões de concurso sobre o tema. A cobrança judicial do crédito tributário é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordato, inventário ou arrolamento. Falso, não é? Isso aí fere o artigo 187, não é sujeito. Por sua vez, veja outra questão. As execuções fiscais em curso serão suspensas com a decretação de falência, consoante a lei processual que disciplina a cobrança do crédito tributário. Também falso, não há essa suspensão, conforme a interpretação do STJ, corre independentemente e autônoma, não há a suspensão. Veja que o STJ afirma, né, que mesmo que já aparelhada a execução fiscal, tem que se observar a ordem de preferência, ou seja, observar a ordem de preferência é primordial, mesmo que o processo falimentar corra em separado da execução fiscal. Então veja que mesmo que já aparelhada a execução fiscal com penhora, uma vez decretada a falência da empresa executada, sem o embargo do prosseguimento da execução singular, ou seja, a execução fiscal pode correr, né, normalmente, o produto da alienação deve ser remetido ao juízo falimentar para que ali seja entregue aos credores, porque tem que se observar a ordem de preferência estabelecida no CTN e também no na nossa querida lei falimentar, ok? Então, por exemplo, o crédito trabalhista há de subsistir sempre frente à execução fiscal, mesmo que tenha sido aparelhada antes ou depois da decretação de falência, porque o crédito trabalhista é um crédito em preferência tanto numa execução falimentar como numa execução normal, não é? Numa execução normal, você viu que, de acordo com o artigo 186, na aula anterior, tem preferência sempre sobre o crédito tributário, o crédito trabalhista e o crédito de acidente do trabalho. Vejamos essa seguinte questão. Foi proposta a execução fiscal e veio a ser penhorado o bem da sociedade comercial, que posteriormente teve falência decretada. Nessa situação, o bem ficará excluído da massa, garantido sem restrições à fazenda pública. É incorreto. Você viu que, independentemente do bem ser penhorado antes, ou seja, essa penhora é o tal aparelhamento da execução fiscal, é o tal, né, garantia de pagamento, mesmo que seja antes, né, não é possível aí. Por quê? Porque tem que observar a ordem de preferência. Então veja que o erro dessa questão é dizer que o bem ficará excluído da massa. Não, não fica, porque vai ter que observar a ordem de preferência decretada também no processo falimentar, ok? E aí, veja aquilo que eu lhe falei, que não pode o fisco, né, utilizar da garantia dúplice. Ele pode habilitar seus créditos em falência? Pode. Ele pode continuar, né, a dar prosseguimento, a dar impulso à execução fiscal? Pode. Mas não pode se utilizar da via dupla. Não é? Ele não pode atuar aí de forma simultânea. Por quê? Porque seria ilógico. Não é? Seria ilógico, segundo o nosso STJ. Então veja o que diz o STJ. Não representa um óbice a habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência. Tratam, na verdade, de uma prerrogativa entre o ente público em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante a habilitação do crédito. Aí vem o principal. Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do outro, não se admitindo uma garantia dúplice. Então veja, em outros termos, o sujeito ativo, ele tem a opção entre o ajuizamento da execução fiscal ou a habilitação do crédito na falência, e não a vedação ou proibição de habilitar seus créditos no processo falimentar. Ele pode habilitar, pode, mas não pode utilizar da via dúplice. Nesse caso, feita a opção, ocorre a renúncia com relação à outra, pois não se admite a via
dupla. Nesse ponto é importante destacar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o fato de permitir-se a habilitação do crédito em processo de falência não significa admitir um requerimento de quebra por parte da Fazenda Pública. Isto é, o STJ tem jurisprudência no sentido que, em relação ao requerimento, ou seja, pode o Estado, pode o fisco requerer a falência de uma empresa? Segundo o STJ, não. Por quê? Porque ele tem rito específico, tem rito próprio. A cobrança dos seus créditos tem que ser por meio do ajuizamento da execução fiscal nos termos da Lei 6.830 de 1980. Então, é impróprio o requerimento de falência do contribuinte pela Fazenda Pública. Com efeito, no mesmo sentido, os créditos para fiscais, aquela jurisprudência que eu participei, aos créditos para fiscais, se aplica a mesma jurisprudência dos créditos tributários, até porque os créditos para fiscais são espécies de tributo, segundo a interpretação já consolidada no Supremo Tribunal Federal. Os créditos para fiscais são espécie de tributo, se aplica o regramento do artigo 187 do CTN. Então, veja, essa jurisprudência. O SENAI optou por habilitar o seu crédito no processo falimentar. Pouco importa o fato de ele poder cobrar tal crédito por meio de execução fiscal, uma vez que a opção pela habilitação implicou renúncia ao estabelecido na lei de execução fiscal. A mesma coisa, o SENAI não pode optar pela via dupla, ele não tem garantia dupla. Dito isso, é importante você ver que o pedido de falência por parte da Fazenda Pública não pode servir de instrumento de coação moral para a satisfação do crédito tributário. Por sua vez, revela-se também ilógico o pedido de falência do contribuinte pela Fazenda Pública, seguido de sua decretação, na hipótese de, após a decretação, optar-se por informar ao juízo de falência que o crédito tributário não se submete ao concurso falimentar. Então, perceba comigo o que você estudou nessa aula. Primeiro ponto, são pontos que você tem que entender de forma distinta. O primeiro ponto, a execução fiscal ela pode ocorrer de forma independente e autônoma em relação ao processo falimentar. Então, decretada a falência da empresa, está correndo um processo falimentar no juízo de falência e recuperação judicial, está correndo esse processo, no juízo de falência e recuperação judicial, não irá ser suspensa a execução fiscal. A execução fiscal não é suspensa, uma corre independentemente da outra. Por sua vez, tanto em um caso como em outro, tem que se observar a ordem de preferência legal, ou seja, tem que se observar a ordem de preferência estabelecida no CTN e também estabelecida na lei, no Código, estabelecida na Lei de Falências e no Código Tributário Nacional. Por sua vez, o STJ também entende que não há a possibilidade da via dupla, Se já está correndo a execução fiscal, ele não pode habilitar os seus créditos em falência. E se ele habilita os seus créditos em falência, não há necessidade de interesse processual na execução fiscal. Essa também é a jurisprudência do STJ. Por fim, o STJ, você viu, não admite o requerimento de quebra por parte do fisco. Ou seja, o fisco não pode requerer a quebra da empresa, ou seja, fazer o requerimento de falência, uma vez que os créditos tributários, segundo essa jurisprudência, são cobrados por rito específico, por rito próprio, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, se é cobrado por meio da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, não há necessidade de requerimento da quebra da empresa. Um abraço.